Pessoal, a vitória da anistia de Bolsonaro marca um ponto decisivo para a política brasileira e reacende a esperança de milhões de brasileiros que, cansados de ver suas convicções perseguidas, celebram uma conquista significativa. Após meses de expectativas e reviravoltas, a anistia reforça a ideia de que, mesmo diante de desafios imensos, ainda é possível vislumbrar um Brasil que respeite a liberdade de expressão e os valores conservadores. Esse acontecimento, no entanto, gera repercussões intensas e para muitos representa um novo caminho que fortalece ainda mais a direita do país. Paralelamente, o cenário da esquerda parece estar em queda livre. A recente tentativa de Lula de se filiar ao PL deu ao que falar e acendeu grandes polêmicas, especialmente diante do desempenho ruim que a esquerda obteve nas últimas eleições. Vamos dar todos os detalhes do que realmente aconteceu, mas uma coisa é certa: o enfraquecimento nas negociações e a perda de apoio popular evidenciam que a hegemonia construída ao longo dos anos do PT começa a desmoronar. A expectativa de conseguir apoio ao se aproximar de um partido forte como o PL pode ser uma medida de desespero diante da perda de adesão, o que dificulta ainda mais a obtenção de apoios e alianças que já foram mais facilmente conquistadas no passado. A situação de Lula é agravada pela perda de inscrições e compartilhamentos em suas plataformas, um reflexo direto de descontentamento crescente entre o povo brasileiro. O que antes parecia ser um apoio sólido, hoje se dissolve rapidamente. O impacto nas redes sociais é uma prova disso. Cada vez mais brasileiros demonstram seu ceticismo em relação às promessas e discursos da esquerda, e a adesão decrescente às suas pautas é um sinal claro de que o caminho está se estreitando para antigos líderes que já reinaram na política brasileira. Então a crise se intensifica ainda mais com o recente caso de corrupção envolvendo o deputado André Janones, cuja impunidade gerou indignação. Embora as acusações sejam graves, o tratamento leniente da justiça provocou questionamentos profundos sobre a equidade no sistema judicial. Para muitos é mais uma prova de que há pesos e medidas diferentes quando se trata de punir figuras públicas alinhadas à esquerda. Essa situação lança uma sombra sobre a integridade da justiça, reforçando o sentimento que no Brasil a verdade e a responsabilidade nem sempre prevalecem quando interesses específicos estão em jogo. Eu vou detalhar tudo isso aqui agora para vocês. Antes eu queria só convidar você rapidinho a se inscrever no canal para você ficar por dentro de tudo. Compartilhe o vídeo, grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, quem você puder. Deixa o seu joinha aí que valoriza muito o nosso trabalho. Obrigada por estar aqui junto comigo. E bora lá, né, gente? Olha só que absurdo. Mais uma vez, o Brasil assiste a um episódio que questiona a imparcialidade da justiça e escancara sua proximidade perigosa com o governo. Olha o que aconteceu, saiu no jornal Poder 360. Procuradoria-Geral da República propõe acordo para o André Janones e assessores em caso de rachadinha. Gente, o texto afirma que a investigação confirmou, em parte, o esquema de rachadinha e ofereceu um acordo de não persecução penal. Olha que absurdo! A Procuradoria-Geral da República concluiu, sim, foi provado que há indícios suficientes para acusar o deputado André Janones e 2 assessores de peculato, termo que se enquadra ao repasse de salário conhecido como rachadinha. Entretanto, ao invés de prosseguir com a acusação formal, a Procuradoria-Geral optou por propor um acordo de não persecução penal, condicionando a suspensão do processo por 60 dias para que as tratativas do acordo possam ser realizadas conforme manifestação que foi publicada nesta segunda-feira, do dia 28 de outubro, e foi assinada pelo vice-procurador da República, Indemburgo e Filho, e aqui diz que a investigação envolveu o congressista e seus assessores, Mário Celestino da Silva Júnior e Alisson Alves Camargo. No documento, Filho afirma que a investigação confirmou indícios criminais que configuram a rachadinha envolvendo Janones e seus assessores, abre aspas. A investigação foi concluída e confirmou, em parte, a hipótese criminal, resultando no indiciamento do parlamentar e dos assessores Mário Celestino da Silva Júnior e Alisson Alves Camargo
São fatos que tipificam um crime de peculato e permitem o oferecimento de acordo de não persecução penal nos termos do artigo 28A do Código do Processo Penal. Então, em setembro, o deputado federal e seus assessores foram indiciados pela Polícia Federal por corrupção passiva, peculato e associação criminosa. O relatório da polícia enviado ao STF aponta Janones como eixo central do esquema. Janones é braço direito de Lula, ele foi inclusive ponto-chave na campanha de Lula em 2022. E agora, gente, a acusação da Polícia Federal se baseou em um áudio atribuído a Janones que indica a participação nesse suposto esquema de rachadinha, segundo o jornal Metrópolis. Então, olha que absurdo, né? A gente vê que essa proposta da Procuradoria-Geral da República de um acordo para o André Janones e seus assessores envolvidos em um esquema de rachadinha é mais uma prova de que o sistema judicial parece ter preferidos quando se trata de aplicar a lei. Enquanto alguns políticos enfrentam processos duros e rigorosos, outros, especialmente aliados do governo, encontram alternativas negociadas que parecem minimizar as suas responsabilidades. Esse tipo de acordo é um golpe contra a credibilidade do sistema judicial e reflete uma justiça que, longe de ser imparcial, atua como um verdadeiro braço político. Então, assim, é muito triste ver isso acontecer. Ao propor soluções brandas para figuras próximas do governo, como Janones, a Procuradoria-Geral reforça a ideia de que a lei não é a mesma para todos. A impunidade, nesse contexto, se torna um privilégio reservado a quem tem influência ou proximidade com o poder. Mas tem mais. Olha só, uma outra notícia que saiu aqui que eu quero compartilhar com vocês agora, gente. Olha só, esse episódio aqui reflete a fragilidade e a complexidade dos vínculos partidários no Brasil, onde alianças, filiações e até supostas reviravoltas são usadas como ferramentas para desestabilizar ou descredibilizar adversários, né? Mas ao mesmo tempo expõe ainda algo mais grave: a falta de confiança e a transparência que o brasileiro sente em relação aos seus próprios partidos e representantes. Olha essa matéria que também saiu aqui no Metrópolis. Funcionário do PL é investigado por filiação de Lula ao partido. Vazou uma bomba que repercutiu, gente, tá em todas as mídias, sobre o Lula se afiliar ao PL. O PL é o partido do Bolsonaro, eles são totalmente opositores. Como assim? Lula pulou do barco, abandonou a esquerda? Lula resolveu ir para a direita para tentar salvar sua pele? O que está acontecendo, né? Os policiais federais, acabou de ser noticiado aqui, cumprem o mandato de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul, gente. Eles deflagraram nessa quarta-feira, dia 30 de outubro, a Operação Infiliatio, com o objetivo de apurar a inserção de dados falsos no sistema de filiação partidária do Tribunal Superior Eleitoral, que é o TSE, que acarretou na filiação indevida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Partido Liberal, legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro. E a fraude foi cometida em julho do ano passado. A atuação de um funcionário do Partido Liberal responsável pela moderação de filiados também é investigada. É cumprido o mandado de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul. E as investigações começaram a partir de uma notícia-crime oriunda do TSE, que identificou que o nome do presidente da República havia sido filiado ao PL. Foi apurado que, na verdade, não houve propriamente invasão de sistema na filiação partidária do Tribunal Superior Eleitoral, mas sim a realização fraudulenta do pedido de filiação partidária em nome do presidente da República contendo dados falsos. Então, verificou-se que o uso dos dados falsos em nome do presidente teve início já no momento inicial do procedimento de filiação, quando o cidadão interessado em se filiar acessou o formulário digital em aba específica no site do partido político, preenchendo diversas informações pessoais, entre elas dados pessoais, políticos, selfie, upload de documento, endereço e dados de contato como telefone e e-mail, além de confirmação dos dados e aceitação do termo de uso com a finalidade de iniciar o processo. O procedimento de filiação partidária, ele é regulamentado pela resolução número 23.596, do dia 20 de agosto de 2019 do TSE, que disciplina a forma de encaminhamento de dados filiados dos partidos à Justiça Eleitoral. E os investigados podem responder pelo crime de invasão de dispositivo informático, falsidade ideológica, falsa identidade. A investigação terá continuidade para identificar eventuais outras fraudes que foram cometidas e a motivação dos criminosos. Então aqui, isso daqui mostra pra gente que a política ela vira um espetáculo.
onde até uma filiação fictícia como essa é motivo para investigação e especulações, desviando o foco dos problemas reais e contribuindo para a imagem negativa da política nacional. Como levar a política no Brasil a sério dessa forma? Em uma democracia sólida, seria impensável que informações sobre filiações fossem manipuladas ou deturpadas, especialmente com relação a figuras de grande influência. Essa situação coloca em xeque a seriedade das instituições, próprio sistema, e o compromisso dos partidos também em agir com responsabilidade e clareza. Mas eu quero saber de vocês, a opinião de vocês. Isso aqui gerou uma polêmica, saiu hoje, notícia quentinha. E agora eu vou trazer mais uma informação, gente. Olha só, notícia bomba, hein? Reviravolta. Lira tem aval de Bolsonaro e ala do PT ao incluir projeto de anistia em acordo por sucessão na Câmara. Saiu aqui na Folha de São Paulo. Parece que a escolha de Hugo Mota como potencial sucessor de Lira envolve ainda a garantia de que essa aliança não seja apenas um arranjo temporário não, mas um pacto que beneficie ambas as partes a longo prazo. Para Bolsonaro e sua base, o apoio a um candidato que já recebe o aval de uma ala do PT mostra uma disposição pragmática de manter um canal de diálogo com o centro e fortalecer sua posição no Congresso. Já para o PT, essa parceria demonstra o interesse em construir uma base sólida e estratégica na Câmara, mesmo que isso signifique aproximações com forças tradicionalmente contrárias aos seus princípios. Entretanto, é preciso considerar o preço que tais alianças de conveniência cobram da legitimidade do legislativo. E aqui diz, dentro da matéria, que é um assunto que nos microfones divide claramente, gente, a petistas e bolsonaristas. A anistia dos manifestantes do dia 8 de janeiro entrou na mesa de negociação da eleição para o comando do Congresso a ser realizada agora em fevereiro, com aval tanto do Bolsonaro quanto da ala do partido de Lula. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, retirou o projeto de tramitação da CCJ, onde poderia ser aprovado nessa semana, e criou uma comissão especial para analisá-la. E à medida que adia a tramitação do projeto, tem o objetivo de angariar apoio dos dois maiores partidos da Câmara, os antagônicos PL e PT, a Hugo Mota, nome que Lira escolheu para sucedê-lo e cujo anúncio oficial ocorreu também nessa terça-feira. Se por um lado a reviravolta agradou opositores da anistia pela tramitação mais demorada e até com mais chances de ser repercutida, nos bastidores, ela também envolve outros interesses, gente. E em visita de surpresa ao Senado, Bolsonaro deixou claro que a atitude de Lira foi previamente discutida com ele e com os aliados e que traz nas entrelinhas a forte possibilidade de nessa comissão ser acrescentada emenda para que o ex-presidente Jair Bolsonaro se livre de sua inelegibilidade e possa discutir a presidência da República em 2026. Bolsonaro foi questionado se sua própria anistia foi colocada à mesa como condição para apoio do PL, a Mota na Câmara e o Davi Alcolumbre para presidir ao Senado. E ele disse o seguinte, abre aspas, tem certos acordos, não vou enganar vocês, que a gente faz no TT a TT, não tem nada escrito nem passa para fora. A gente conversa, poxa, na mesa de negociação, é igual namoro, você conversa tudo, vou casar, vai ter filho, não vai ter filho, vai morar onde, o que você tem, o que você não tem, fecha aspas. Então, gente, a medida de Lira foi elogiada também pelo presidente do PL, Valdemar, então eles fizeram um acordo em comum, por isso que a PEC foi tirada da CCJ, para poder ter essa negociação, e aí veio a repercussão maior, que o PT aceitou essa negociação, inclusive para incluir a anistia do Bolsonaro. E aí saiu aqui na Folha também uma segunda matéria que complementa isso daqui. A Lula já admitiu discutir a anistia a 8 de janeiro, a bandeira dos bolsonaristas no Congresso. Então, inclusive em uma entrevista em junho, aqui saiu na Folha de São Paulo, o presidente afirmou que após o fim do processo judicial, seria possível sim avaliar o perdão aos participantes da manifestação. Então, gente, olha só, o que a gente vê é que após a derrota massiva nas eleições municipais de 2024, o presidente Lula se vê em um dilema histórico, escolher entre salvar sua própria imagem, engolir o seu próprio ego, ou salvar o Partido dos Trabalhadores e a esquerda brasileira como um todo. Com a popularidade em queda livre e o governo enfrentando sérios desafios de governabilidade e confiança,
Lula compreende que o destino da esquerda está em jogo. Se nada for feito, o PT e seus aliados podem perder de vez a relevância, permitindo que o campo conservador tome o trono político. E frente a esse cenário, gente, o Lula estaria cogitando uma estratégia impensável até pouco tempo atrás, a possibilidade de conceder a anistia aos manifestantes do dia 8 de janeiro que participaram dos atos antidemocráticos, que foram considerados antidemocráticos em Brasília, e até considerar a proposta de tornar Jair Bolsonaro também elegível novamente, com perdão através dessa emenda que o Bolsonaro citou, que deve ser incluída na PEC da anistia, que já tem aval da esquerda. E eu queria saber a opinião de vocês sobre essa reviravolta, gente. Então, o que vocês acham? Eu acredito que essa anistia vai rolar, os manifestantes vão ser libertos, vão ter o perdão e o Bolsonaro vai se tornar elegível. E vocês? O que vocês acham? É uma reviravolta e tanta. E é um risco pro Lula também. Pode ser que ele consiga o apoio também do centro, da ala conservadora consiga negociar alguns pontos, como pode ser que ele se dê mal de vez com tudo isso. Eu quero saber o que vocês acham. Esse foi o vídeo de hoje, compartilhem, vamos acompanhar os próximos capítulos, porque essa novela tá apenas no início, muita coisa vai rolar ainda. Um beijo, até logo, até o próximo vídeo.